Bom dia! Eu sou a Josi Conte e hoje eu quero falar um pouquinho sobre Leandro Carnal, o historiador brasileiro internacionalmente conhecido, que nos últimos dias assumiu um casamento de 4 anos com o Vitor, né? E o parceiro dele de 27 anos, e que gerou um frenesi social, né? Muita gente falando, muita manchete, muita gente indignada, inclusive, e assustada. E por que será? Por que será que o fato de um homem de 59 anos, independente, com uma carreira consolidada, assumir um relacionamento com um outro homem, também independente, também maior de idade desde o começo do relacionamento, causa tanta estranheza, né? E aí eu falei, não, vamos falar sobre isso, né? Tem coisa aí pra gente mexer, independente das nossas crenças, independente da nossa própria orientação sexual, independente de muita coisa. Isso quer dizer, isso é sintomático, isso quer dizer outras coisas. Bom dia quem tá entrando, e depois eu vou relacionar isso com os humoristas da internet, vou relacionar isso também com sociopatas e psicopatas. Eu falo assim, gente, não, Leandro Carnal, não tô falando que ele é nenhuma coisa nem outra, tá? Eu vou explicar aonde está a relação com a nossa maneira de ver esse tipo de situação e a nossa maneira de ver também outras pessoas que apresentam algum comportamento que nós consideramos às vezes extremo, fora da curva, para concepção pessoal de cada um. Queridos, bom dia, tá? Domingão, tô aqui no interior, como vocês podem ver, passarinhos cantando ao fundo. Eu não sei onde que vocês estão, se vocês quiserem deixar aí a marca de vocês. Isaías, meu amigo de muitos anos da página, que bom vê-lo aqui. E outras pessoas, falem de onde que vocês estão, fiquem à vontade para fazer perguntas, aproveitem que esse é um momento de bate-papo ao vivo e para a gente poder ter essa troca, que eu não preciso ficar aqui no monólogo, né? O fato de ser ao vivo nos permite a troca. Eu só não abro a câmera porque a gente não abre, né? Eu não abro porque eu não sei quem são as pessoas, não é a proposta, mas fica aberto aí para mandar as perguntas pela própria caixinha aí. Já vi que tem gente de Maceió, Fortaleza, opa, Nordeste em peso. Ontem a gente estava com pessoas da Europa, hoje estamos com o Nordeste. Só coisa boa, hein? Como é que tá? Chovendo por aí, gente? Muita chuva? Por cá, chuva. Aí deve estar um sol bonito, gostoso. Mas vamos lá. Seguinte. Teve então, vou começar o tema. Esses dias, vou amarrar o raciocínio para vocês. Esses dias eu falei para vocês, eu não sei quem viu, quem não viu, contextualizo, que muitos dos grandes humoristas que chamam muita atenção nas redes sociais, que hoje são aqueles humoristas de milhões de seguidores, eles chamam a atenção porque eles começaram a chamar atenção no público, na verdade, porque eles faziam algo que era muito esdrúxulo, muito bizarro, iam para a banheira de leite condensado, faziam umas coisas que ninguém faz, sabe? E aí a gente se sentia atraído por aquilo. Bom dia, gente. A gente se sentia fascinado pelaquela coisa que vai fora da curva, aquela coisa que é fora do padrão. Aquilo nos chama atenção, ora nos causa um riso legítimo, ora nos causa um riso nervoso, na maioria das vezes nos gera alguma curiosidade. Curiosidade sempre, a gente meio que quer olhar, fala assim, aquilo é tão incomum que gera curiosidade. As piadas fazem um pouco isso também. Às vezes a gente ri na estranheza, porque o que é uma piada? Às vezes você pega um raciocínio sério, você dá uma invertida naquela lógica, aí a gente fala assim, nossa, que doido, e a gente ri, porque aquilo tá fora da média. E ao mesmo tempo que às vezes a gente acha aquilo ridículo, a gente ri de tão ridículo. Não tinha comédia pastelão? Um tacando torta na cara do outro, um fazendo aquelas molecagens assim que a gente brincava, coisas assim
que nem criança faz, mas a gente assistia e ria. Claro que cada um tem o seu tipo de humor, mas muita gente sempre gostou dessa linha. No Brasil, essa linha de humor pastelão sempre foi muito forte, né? Então, atrai. A conclusão do que eu quero dizer disso, atrai. Quando a gente pega por exemplo, as pessoas que têm interesse por sociopatas, lança aí um filme, Hannibal Lecter, né? Lembra? Silêncio dos Inocentes. Quem tá mais a minha faixa etária lembra bem. Mas depois as outras versões mais atuais, Canibal, livros que falam de psicopatas, séries que falam sobre psicopatas. Teve um agora de um rapaz que trabalhava numa livraria, Yu, que chamava, né? Às vezes romanceando psicopatas. Documentários que falam sobre psicopatas. Teve um outro agora, Canibal, há pouco tempo, que também estava bombando aí nas Netflix da vida. Também casos. A gente acha horrível, a gente acha grotesco, a gente acha repugnante e a gente assiste. Quando eu falo a gente, é a grosso modo, tá? A grosso modo da população. É muito atraente. Aquela coisa totalmente fora da média é muito atraente. Então eu vou assistir. Ora, nem que seja para falar o quanto aquilo é repugnante para mim, certo? Eu fico atraído por aquilo. E faz um sucesso. Por quê? Às vezes, gente, o que eu sinto por um psicopata vai além da repugnância. Às vezes o que eu sinto por ele é uma coisa lá no meu íntimo que é uma certa admiração, uma certa inveja. Inveja por quê? Quando você vê um estelionatário, quando você vê pessoas que aplicam golpes, ficam bilionários, lembra aquele golpista do Tinder, o estilo de vida que ele fazia? Então a gente tem um misto de sentimentos lá e que dá por um tempo, é tudo misturado, mas a gente tem a gata pulando, uma admiração, a gente tem uma invejinha. Quando a gente coloca no contexto, a gente separa esses sentimentos, fala, não faz sentido. O que eu quero dizer é assim, aquilo gera muito fascínio na gente. E por que a gente tem admiração pelo comediante que faz coisas bizarras, tem um certo fascínio? Por que a gente tem um certo fascínio pelos psicopatas, sociopatas, golpistas do Tinder e afins? Vocês assistiram o golpista do Tinder? Vocês deviam assistir antes de falar que a mulher é trouxa. Não tinha como não cair, entendeu? Então, o que eu digo é assim, a gente gosta porque a gente de certa forma admira, e a gente admira inclusive porque essa pessoa faz coisas que nós jamais, nós normais, psicopatas não, neuróticos normais, não faríamos nunca, porque a gente tem uma coisa que são os nossos valores médios, as nossas barreiras morais, sabe? A gente tem um limite. A gente tem um limite do ridículo. Por exemplo, eu não vou sair na rua fazendo palhaçada assim, se eu não sou um comediante, se isso não é a minha profissão. Eu não daria conta da sensação de ridículo que aquilo me causaria, por exemplo. Da mesma forma, eu teria medo das consequências jurídicas de cometer um crime que um sociopata faz. Não precisa ser nem assassino. Mas eu não aguentaria, eu tenho barreiras morais, eu tenho limites que me impedem de fazer aquilo. Mas quando a gente vê alguém que vai e que age acima de qualquer pudor, de qualquer limite, dá jeito para tudo e vai fazendo, isso nos gera um fascínio, porque é algo para a gente inimaginável na nossa própria vida. Então eu fico olhando com aquela cara de até onde isso vai? Até onde essa pessoa é capaz de chegar? O que vai dar isso? E também gera aquela torcida. Vocês percebem? Vocês já devem ter percebido que quando a gente está assistindo, às vezes, até esses filmes aí, séries com psicopata, a gente começa a torcer por eles, muitas vezes. Vocês já perceberam? Que quem deveria ser o vilão, muitas vezes, se torna o nosso ídolo. Você começa a torcer para dar certo?
para ele se safar do crime, para ele se safar, dependendo de como tá a história, sabe? Então a gente começa a se safar. A gente começa a torcer para a pessoa. Eu estou falando sobre pessoas que vão fora da média, viu, Monique? Eu já vou contextualizar, eu estou fechando, eu estou fazendo um preâmbulo grande, mas é aqui que estou contextualizando. Eu estou falando, o tema do hoje é o Leandro Carnal e ele assumir a orientação sexual dele e um relacionamento com um homem mais jovem. E o que isso tem a ver com os comediantes, o que isso tem a ver com os psicopatas, isso que tem a ver com a maneira que a gente reage, certo? Falei um pouquinho desse fascínio que gera na gente, de maneira geral. Esse fascínio pode ser admiração, esse fascínio também pode reagir na gente de uma outra maneira que é a repulsa. Então, quando eu vejo alguém fazendo uma coisa que é contra o que eu acredito, que é contra os meus próprios valores morais, que é contra a minha religião, ou que eu tenho muito medo, porque a pessoa vai além do que eu seria capaz, porque, por exemplo, se alguém faz uma coisa que eu não tenho coragem de fazer, o sucesso dele pode me dar uma sensação de fracasso. Dá para entender? Entendeu? Então, por que então, por exemplo, que é mais fácil eu desejar o fracasso ou eu ter inveja de alguém que eu conheço? Né? É mais fácil eu admirar um estranho do que eu admirar o sucesso do meu vizinho ou de uma pessoa que mora na minha cidade. Porque a pessoa próxima de mim, eu consigo me comparar. Às vezes foi meu colega de infância, às vezes foi alguém que eu brinquei junto, às vezes foi alguém que estava de igual para igual para mim. Então eu falo assim, por que ele tem sucesso? Por que ele consegue? Por que ele rompeu e eu não fui capaz? Então no meu inconsciente, é tudo a maneira como eu entendo a coisa. Não quer dizer que na realidade, sabe? No meu inconsciente, o sucesso dessa pessoa é o meu fracasso. E aí eu fico por dentro me remoendo. É difícil para mim lidar com isso, né? Então até o pessoal diz, eu falei isso outro dia, que você quer avaliar um amigo verdadeiro, veja se ele realmente fica feliz com o seu sucesso. Porque na maioria das vezes, não digo a maioria, mas muitas vezes, uma pessoa que às vezes até a gente acha que é amiga não aguenta o sucesso da gente, porque ele se compara e ele se sente inferiorizado. Aí tem outra questão que a gente vê, né? Quando a gente também vê pessoas no nosso dia a dia, a gente idolatra às vezes uma pessoa, a gente tem fantasias a respeito dessa pessoa, a gente tem uma imaginação de que a pessoa deve ser do jeito que eu imagino, certo? E de repente essa pessoa que eu julgo, um intelectual bem-sucedido, sei lá, uma fantasia, não nem quer dizer que seja nada disso, mas um homem maduro, uma pessoa bem consequente dos seus atos, essa pessoa vem a público e diz que tem um relacionamento estável, um casamento de 4 anos com um rapaz muito mais jovem. Só que não é um rapaz, é um homem, tem 27 anos. O pessoal prega maioridade penal para pessoal que não tem 18 anos e aí não pode ter um casamento com 27, sabe? E aí gera aquele choque, gera aquele questionamento, a mídia cai matando, né? E aí eu fiquei me perguntando, o que incomodou tanto as pessoas? Será que o que incomodou foi ele não atender ao esperado? Cães participam. Ele não atendeu ao esperado social, né? Eu vou chegar lá onde eu amarro tudo, tá? O que aconteceu foi ele decepcionar a nossa expectativa. Eu falo, não de todos, tá? Mas da sociedade que tem aquela média do que acha que deve ser isso, que deve ser aquilo, tá? Que não quer dizer que seja certo, tá? Eu tô falando daquela média do esperado. Ou o que incomodou na gente, de maneira geral, foi o fato de ver um homem lá com 59 anos bem sucedido que foi lá e fez o que queria. Que foi lá
e assumiu o homem que ele ama, que assumiu que ele tem um relacionamento, que não cometeu porcaria de crime nenhum, não tem nada criminoso ali. Porque se a gente olhar friamente, o que ele fez de errado? Nada. Nada. Ele não fez nada de errado, né? Ele tem todo o direito de fazer isso. Só que o que chama atenção é o incômodo. Aí eu falo assim, o que está incomodando? O fato da orientação sexual dele ser com pessoas do mesmo sexo? É isso que incomodou? E aí aproveitaram que o rapaz lá, o marido dele é mais jovem para cair matando? Talvez. Percebam na mídia, como a mídia explorou isso. A mídia não disse que o Vitor tinha 27 anos, porque 27 anos é um homem. A mídia disse que ele tinha um marido 32 anos mais jovem. É mais chocante dizer que é 32 anos mais jovem, porque a sociedade espera, do que dizer que ele tinha 27 anos, que é um homem feito já, independente também, senhor de suas escolhas, né? Outra coisa interessante, não sei se é o caso deles. Aí o povo fala assim, nossa, é interesse porque faz de conta que o Leandro... Nem sei o quanto ele é rico, o quanto não é, mas vão falar que é golpe do baú ou coisa assim. As relações não são troca o tempo inteiro, se a gente pensar. As relações não são de troca, né? Então por que não trocar um pouco de conforto pela juventude se eles estão felizes assim? Eu nem tô falando que é isso, gente. Mas assim, e qual o problema seria, né? Então às vezes a gente coloca esses moralismos e gera essa admiração, esse questiona, essa repulsa, é tudo misturado e gera esse reboliço, mas na verdade esse reboliço diz muito sobre como a gente morre de inveja das pessoas e de quem faz coisas que a gente não é capaz de fazer, né? E vem aí, ó, que a Monique tá falando ali, inveja, preconceito, né? E coisas assim que as pessoas não sabem lidar e não percebem que elas estão falando de dificuldades dela de assumir que às vezes a felicidade do outro incomoda, dificuldade delas de assumir que as pessoas não têm que estar exatamente na média, que o fato delas não estarem exatamente na média social não torna elas pessoas erradas, não torna elas pessoas criminosas, né? O que é uma média, gente? A média, você soma tudo e pega o que é mais comum. O fato de terem pessoas que têm um ou outro comportamento que está mais na extremidade não torna elas horríveis. E aí, onde que eu conecto? O fato com os comediantes do bizarro, Gugu Esdrúxulo, não sei o que, ou mesmo com um psicopata, por que nos atrai tanto? Porque a gente também gosta de ver quem vai além, no extremo, porque é uma maneira de nos autorizar a pelo menos pensar que existe a possibilidade, né? No mundo ficcional. O outro, quando é uma coisa mais próxima. Então, por exemplo, se a pessoa vê alguém, eu tô do extremo, não é realizável, mas gera admiração porque torna de alguma forma aquilo plausível para o meu cérebro e gera admiração. Mas para pessoas que fazem coisas que não são criminosas e tudo, também pode ser visto com admiração e pode ser visto como autorização, legitimação. Então o pessoal da patrulha do moralismo fica puta. Por quê? Porque quando uma pessoa vem a público, uma pessoa famosa, e se assume e se dá o direito de ser feliz e de fazer uma coisa assim, ela tá dando um exemplo. E aí eles odeiam pessoas que dão um exemplo de coisas que eles não gostam. Entendem? Porque autoriza e legitima. Eu não sei se eu consegui chegar na conexão. Eu quero puxar um pouquinho o chat, porque falaram várias coisas comigo. E como eu estava no raciocínio, eu não consegui. Eu sei que o primeiro que falou comigo foi eu tô voltando aqui, tá, gente? E é no celular. Aqui o Isaías começou, vou voltar e a gente vai explorando esses raciocínios.
O Isaías é o primeiro dia que ele entra ao vivo. Saudades. Também tô com saudade de você. Eu gosto muito, muito desse... Gente, esse menino é tão... Menino, a gente tem mania de falar menino que é mais novo. Tão inteligente, tão gente boa. A Zila de Lima. Os nomes do Insta às vezes são diferentes. Tá no Canadá. Eita! Foto lá toda no frio. Alexandra tá aqui todo dia. Bom dia, lindona. Tô pegando aqui as coisas. Lembre-se que isso é uma live, então quem vê depois eu tô nesse tipo de olhando chat e tal, porque estávamos ao vivo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tô recuperando porque eu perdi o durante. Tá? Que a Monique tinha pedido para eu contextualizar, eu contextualizei um pouquinho. Cavalari 8, super livre sua forma de falar, muito bom isso. Vamos lá, vamos juntos. Então, gente, isso é uma coisa, o pessoal tem me dado esse feedback, né? Que o jeito que eu falo até uma menina falou pra mim outro dia que eu achei engraçado, que eu pareço a amiga sensata. Eu achei graça porque tem um meme na internet que é a fada sensata, que é meio pejorativo, né? Mas a ideia é que seja leve, né? É ao vivo, é uma live, né? Não é um curso, não é uma super especialização. É um momento que a gente pensa junto, brinca junto, pega lá uma temática que tá rolando, né? Domingão, né? Então é uma coisa pra gente ir amadurecendo certas coisas. Mais pra frente, no ano, eu quero fazer coisas mais fechadas, mais técnicas. Mas essa nossa live, ela é pra ser leve. Senão vai ficar pesado pra mim fazer todo dia, se não for uma coisa fluida, gostosa. Senão eu não vou conseguir fazer também. Então é um momento nosso. Aqui, o Cavalari. Sou jovem e homem, senhor de 58. Pensa em uma mulher jovem. Não entendi o que quer dizer. Eu não sei, acho que não foi isso que ele falou, mas que ela falou, mas o inverso hoje em dia ainda aceitam, né? Se o Karnal estivesse namorando uma mulher bem mais jovem, a sociedade engoliria melhor, né? Então, sabe? Isso aqui eu já li, eu acho que deve ter acabado e a gente pode continuar. Desculpa, gente, eu fazer essa paradona. O filho da minha namorada fala: vamos brincar de vida. Você cuida da sua e eu cuido da minha. Esse é o problema do mundo, o cuidar da vida dos outros. Tá? Quanto mais a gente controla a vida do outro, tem que ver como que controla, né? Acho que a gente vive em sociedade, a gente vai observar, a gente vai controlar um pouquinho, é normal, né? É diferente de você passar o dia na maledicência, como diz o povo. É diferente de você vincular, você tentar destruir o outro, né? O que a gente vê? A política do cancelamento hoje em dia. Tem muita gente que vai cancelar o Karnal por conta disso. E qual a lógica, gente? Qual a lógica? É legal de falar isso. Uma das maneiras que o pessoal da política faz quando quer destruir um adversário nunca é se apegar ao conhecimento técnico dele. Você tenta pegar uma coisa da vida pessoal da pessoa e você tenta disseminar essa coisa que não vai ser bem aceita socialmente para você destruir a imagem da pessoa, né? Então, isso é muito comum. Então, eles tentam fazer com que a pessoa deixe de ser bem vista por causa de uma questão pessoal. Então, se, por exemplo, tem um público evangélico e eu coloco que determinado político tem relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo, você acaba. E, se a gente olhar friamente, o que isso afeta a gestão da pessoa diretamente? Praticamente nada, né? Então são manejos, né? Tem que tomar muito cuidado como que as informações chegam pra gente, que às vezes elas estão chegando realmente para prejudicar. Tá bom?
O jeito que você fala parece uma profissional da área de terapia e psicologia. Eu sou psicóloga. Parece que você busca o que está na mente de quem às vezes não acendeu. Eu sou psicóloga, Cavalari. Homem de 58 tem mulher jovem. É, exatamente. Então é isso mesmo. O homem, quando tem a mulher jovem, a sociedade já aprendeu a aceitar. Até porque a mulher entra como propriedade desse homem, né? Historicamente. O ser humano é mau. Então, eu acho que o ser humano, gente, ele não é mau. O ser humano tem aspectos bons e aspectos maus. O nosso erro a idealização tá ligada a isso. Achar que as pessoas são só boas ou só más. Pelo fato da gente ter essa ideia extremista de que a coisa é só boa ou só ruim, quando você vê algo que não é perfeito na sua figura idealizada, aquilo é tão inadmissível para você que você fragmenta. Dizem que quanto maior o pódio, mais alto o pódio, maior o tombo. Entendem? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a idealização, porque ninguém, em lugar nenhum, jamais será capaz de atender a sua idealização. Porque o ideal não é real e nunca será, né? Então, se alguém idealizou o carnal, quem idealizou foi um mosquitinho. Quem idealizou foi a pessoa. Ele não tem que atender essa demanda, né? Ele não tinha que ser o intelectual hétero, culto, casado, com 4 filhos. Ele não tem que ser isso. Quem disse que ele tinha que ser? Quem disse? Né? Então, esse é o nosso problema. E é muito interessante. Isso eu falei no passado em lives antigas. Como que a gente começa a ensinar a criancinha? A gente ensina super-heróis, né? Desenho animado. É o bem contra o mal, o vilão e o... Por quê? Porque para criança a gente está ensinando, tipo, não vai com o tio estranho, ou tem coisa que é boa. Você ensina ela a fazer escolhas prestando atenção na estereotipia, no que é extremo, né? Então, é uma coisa, é outra. Mas a ideia é que quando a gente vai amadurecendo, conforme a gente vai crescendo, a gente aprenda a ver os tons de cinza em tudo. Tudo é intrincado. Tudo é intrincado. Cada um de vocês, não vamos ter um monte de qualidade, um monte de defeito. Quem convive com a gente sabe onde estão nossas manias, onde estão nossos calos, onde estão nossos traumas. O quanto é difícil conviver com a nossa família, não é? E todos são assim. Se você quer deixar de ter um ídolo, conheça-o. Porque você vai reconhecer a humanidade dele. É muito engraçado conhecer um ídolo. É muito engraçado. Você fala assim, ai, quanta mania, ai, quanta coisa, né? É muito engraçado conhecer gente famosa, é muito engraçado. Porque a gente tem uma tendência, a gente nem sabe bem o que é, a gente fantasia. E aí quando essa pessoa, ela não entrega aquilo que nem a gente sabe o que a gente quer dela, buga a cabeça da gente. Porque a gente ainda tem em algumas esferas, em muitas esferas na nossa vida, o bem contra o mal. O bem contra o mal, gente, é filme da Marvel. Sabe? Não é realidade. A vida, ela é intrincada. Uma pessoa que ela é boa em um monte de aspectos, ela pode falhar em outro. Isso é a vida. Isso é a realidade. Sabe? Filme bom, personagem tem nuances, personagem tem complexidades. Personagem que é só o bonzinho, só o mal, só o carrancudo, só não sei o quê, não acrescenta. É só estereótipo. Né? Então eu acho que o estereótipo ele pega uma característica e deixa ela evidenciada. É legal para a gente perceber, é legal quando a gente está estudando, é legal quando a gente está aprendendo, é legal para a gente perceber o máximo daquele sintoma, daquela característica. É o que faz o psicopata, é o que faz o humor extremo que eu citei no começo. A gente percebe o extremo e a gente identifica. Mas a coisa pode ser mais delicada, uma pessoa pode fazer muito mal pra gente, não sendo um psicopata gravíssimo como desses dos filmes. Ele pode ter características
pequenas e já fazer grandes danos, sabe? Deixa eu ler o que falaram aqui pra gente. Acho que Isaías falou alguma coisa. Deixa eu ver. Olha, viveria com uma mulher adulta dos seus 48 anos, sendo que sou jovem, e uma mulher jovem viveria também. Sim, é o que ela tá falando, que não teria problema em ter um relacionamento com uma mulher mais velha e vice-versa, né? Adultos. É diferente do crime de se eliciar uma criança, entendeu? Adultos. Eu acho isso interessante. Quando a gente é criança, 2, 3 anos, é um abismo. Depois que nós somos adultos, não é tanto. Pode fazer diferença? Pode. Mas aí as pessoas que vão escolher, às vezes a pessoa pode ter, numa altura da vida dela, um relacionamento com alguém bem mais velho, depois com uma pessoa igual, depois com uma pessoa mais nova. São os momentos da vida. E as pessoas escolhem aquilo que elas precisam para tapar algum buraco dela, para encontrar alguma coisa naquele momento. Talvez seja aquilo que elas precisam naquele momento. E tudo bem, talvez aquilo seja legal, sabe? Não precisa ser ruim. Pode ser uma coisa super boa. Cada caso é um caso. E a gente tem mania de querer vestir o sapato do outro, né? Querer fazer a caminhada. Isaías falou assim, é como... Os cães estão doidos aqui. É como diz a frase, amar quem está longe é fácil, difícil é amar o próximo. Gente, eu tô cansada de ver... Lembra quando teve o incêndio na igreja de Notre Dame, a catedral de Notre Dame em Paris? Mobilização mundial. Gente, é uma igreja, eu não estou questionando de forma alguma o valor do prédio, de tudo que ele trazia dentro em arte, tudo. E todo mundo querendo doar dinheiro, tudo. Só que foi questionado isso. Às vezes parece que a gente dá mais valor pro outro, né? Tem muita gente fazendo evento social e ignorando a pessoa da calçada, né? Então, às vezes, pequenos atos, não quer dizer que você deva deixar de fazer qualquer um deles. Qualquer coisa que você fizer, se for bem intencionado, ok. Mas, às vezes, é mais fácil mesmo você ser bom pro estranho. O estranho não incomoda, né? É mais fácil, às vezes, você doar pra criança da África, da TV que tá passando lá um anúncio, do que você olhar ali pro lado, né? Às vezes, o próximo cheira mal, né? O próximo incomoda. Né? O próximo vai xixi na porta da sua loja. Fácil não. É muito concreto, né? Sai da idealização do pobre que merece ser ajudado para o pobre real, cheio de necessidades. Pesado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ficou alguma dúvida? Deu para entender a conexão que eu fiz entre a admiração por quem faz aquilo que eu não sou capaz? E às vezes, gente, por exemplo, não quer dizer que eu queira, quando o relacionamento do carnal com o rapaz, o Vitor, né, que eu não conhecia, com o Vitor, incomoda tanto, não quer dizer que quem ficou incomodado queira também ter um relacionamento como o dele. Mas às vezes o fugir à regra incomoda. Porque às vezes muita gente só mantém alguma sanidade mental porque se prende muito à regra. Se prende muito à regra. É uma ilusão que a gente tem de estabilidade na vida. A gente tem muita ilusão de estabilidade, muita fantasia de que a gente está dentro do que deve ser. Né? Antigamente era até mais, devo me casar, devo ter filhos, devo ir à igreja aos domingos, os sábados, seja lá qual for, devo isso, devo fazer no trabalho social, devo. E o quanto disso eu faço de sentimento legítimo, e o quanto disso eu faço internalizado, só qual o sentido da vida que isso me dá. Muita coisa a gente faz só porque todo mundo sempre fez. E tudo bem também. Só que daí às vezes eu vejo o outro que faz diferente e eu não sei lidar com aquilo. Eu não sei. E aí eu fico puto com o outro porque eu não sei lidar com quem está fazendo diferente. E aí às vezes é mais fácil eu ficar morrendo de raiva de quem fez diferente, ou incomodado, ou passando a mensagem para todo mundo,
passando lá pro grupo do WhatsApp, do que eu perceber que aquilo me incomodou, né? E é legal quando a gente percebe que a gente está incomodada, né? A Monique fala aqui, eu tenho um lema. Nunca entramos em um prédio pronto para morar. Temos que cada dia construir um pouco esse prédio, cada dia. É isso, né? É muito legal, a autorreflexão é muito legal. Quando você vai... Eu lembro, quando eu fazia... No momento eu não estou fazendo, mas quando eu fazia a minha análise direto, quanta gargalhada... né? Quanta gargalhada, é porque eu sou de rir, né? Mas quanta gargalhada, a hora que caía a ficha eu falava, nossa, que tonta, né? Brincadeira assim, tipo, nossa, é isso, né? De coisas que a gente às vezes não percebe. A Monique, eu tô saindo de um relacionamento com que o cara escondeu o uso de drogas durante 1 mês e meio, né? Então ela tá comentando que arrumou uma namorada, 4 dias depois me deixou péssima, acabou com ela em 48 horas. Então tá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu possa acrescentar. Bastante gente aqui. Então, Lete Moises tá falando aqui, fala mais sobre ser mais fácil, ser bom para os outros e para os de casa próximos não. Menina, isso aqui é tão delicado, tão mais comum do que parece. Ontem eu falei um pouquinho, para quem não viu pode recuperar, sobre a gente tem papéis, né? A gente assume papéis na vida, a gente assume papéis para os amigos, a gente assume papéis para nós mesmos. Às vezes nós, inclusive, nos perdemos em papéis que nós criamos. A gente vê muito isso no Instagram, as pessoas que assumem personagens, tá todo mundo sempre feliz, o outro fica até deprimido de tanto ver a felicidade do outro, que a gente sabe que não é bem assim, né? E algumas pessoas são assim, elas são, se a gente pega a história, eu já vi coisas da biografia, por exemplo, do Nelson Mandela. Gente, não tô falando isso para depreciar o Nelson Mandela, mas só para dar um exemplo. O cara, um herói mundial pela causa, um sobrevivente, tem um poema, tem coisas maravilhosas, do tempo que ele ficou preso, do trabalho. Tem coisas escritas pela filha dele, não sei se pelos filhos, pela filha, eu lembro de ler algumas coisas sobre isso uma vez, falando que foi um pai completamente ausente, não foi um pai legal, sabe? Isso é muito comum. Às vezes você pega pessoas que são grandes ativistas em áreas, grandes pessoas públicas, nas mais diversas esferas. Tivemos o Pelé agora, né? Muitas pessoas não gostavam do Pelé por conta do caso da filha dele, que ele rejeitou, né? Agora, no final da vida, ele aceitou ver os netos. E isso acontece, né? Às vezes a pessoa ela é capaz de dar pro de fora, mas não é capaz de dar pro de dentro. O afeto, tudo, às vezes até pelo personagem. Uma coisa que acontece, não digo que é o caso dessas 2 pessoas que eu citei de forma alguma, mas assim, você sustenta um personagem por um tempo X de tempo, por um período X. Você não sustenta o personagem em definitiva, né, por um tempo indeterminado. Dentro de casa, você fica a maior parte do tempo, então você mostra quem você é. Né? Quanta gente não passa, grandes oradores passam um dia falando, chega em casa não conversa, distrata, né? Psicólogos passam o dia atendendo na maior paciência, chega em casa é só coice na família, médicos, qualquer um, né? Porque as pessoas elas têm vários papéis, muitas camadas, e elas oferecem essas coisas diferentes. A gente pode tentar conversar com essas pessoas e mostrar isso com jeito, de que elas estão oferecendo coisas diferentes. O que elas conseguem com isso? Né? Elas estão desempenhando esses papéis. Mas o que eu falei, o verdadeiro normalmente aparece para quem a gente passa mais tempo.
Uma coisa que acontece, por exemplo, naqueles relacionamentos com os perversos narcisistas mesmo, os sociopatas e que tem a conquista, eu não tinha mencionado o golpista do Tinder e tal, a pessoa ela é perfeita por um determinado período. Então o que eles fazem? Eles agem muito rápido, conquistam muito rápido, tentam assumir um relacionamento muito rápido, vão morar junto muito rápido, porque é o tempo que consegue sustentar o personagem perfeito. Depois ele cai, depois as mentiras começam a aparecer, a coisa não se sustenta, né? Outra coisa, tem gente que é bom para os de fora porque isso também não é porque eles são bons genuinamente pela essência da bondade, mas eles são bons porque aquilo alimenta o personagem que eles criam para si mesmos de pessoas bondosas. Aquilo alimenta o ego deles, entendeu? Então a gente vê muita gente que às vezes faz caridade, não porque é caridoso, mas que gosta de desempenhar o papel de super-herói, do que salva. Normalmente são aqueles que ficam fazendo a doação com a câmera, assim, olha como eu sou bom, né? Então ele tá fazendo aquilo não para necessariamente porque quer dar, mas porque quer que os outros vejam ele dando. Vocês percebem? Não sempre, às vezes a pessoa tá filmando para dar um exemplo, pode ser uma coisa assim, tem que ver o contexto. Mas você percebe quando é, né? Deixa eu ver se alguém falou mais alguma coisa. Meu negócio antes subia aqui, agora não sobe mais. Bom dia de Portugal, bom dia. Aqui ó, a Monique tá falando que tem a mãe narcisista, não duvido, sabe? Então às vezes a gente tem questões aí. E sabe esse negócio de mãe narcisista? Um dia eu quero falar um pouco sobre isso. Pais, mães que tem esse perfil, que é uma coisa mais difícil do que você ter que lidar com uma pessoa que deveria te dar amor, mas na verdade ela assume outro tipo de papel. Dá um nó na cabeça. E aí na sociedade, lembra que eu falei? A sociedade acha que as coisas têm que ser de um jeito. Aí o coitado do carnal não pode ter o marido dele, né? Porque a gente espera, por exemplo, que toda mãe seja boa. Então toda mãe é boa, é uma figura santa, é a mãe de Jesus. Toda mãe idealizada. Entendeu? Tem mãe, gente, que eu não desejo pra ninguém. Tem filho que eu não desejo pra ninguém também. Entendam que é muito difícil. Mas imagina o que você é ser criado quando você ainda não tem estrutura nenhuma, exemplo nenhum de mundo, por pessoas que são perversas e não são capazes de dar amor e que fazem esses jogos, manipulam, competem com os filhos esteticamente, às vezes coisas inimagináveis. E quem tá de fora vai provavelmente condenar a criança quando a criança fala, não, respeita a sua mãe. Difícil. É um assunto assim bem cabeludo. Moçambique, oi. Eu quero fazer live só de domingo. Meu nome é Josi. Eu sou muito ampla demais. Gente, então, manter a máscara. A Angela tá falando isso, a máscara. Gente, pra quem não sabe, vou ressaltar aqui, já que a conversa tá boa e tem bastante gente hoje. Essa live acontece todos os dias, mais ou menos às 7h30 da manhã, às vezes um pouquinho antes, um pouquinho depois. Muitas vezes ela tem a participação do caminhão do lixo e dos cães, porque eu faço numa sala aqui, sempre que eu falo, esse é um negócio assim, antes feito do que perfeito. Eu não faço num estúdio, essa aqui é uma sala que eu trabalho e não tem isolamento acústico. Então é ao vivo, pode ter interferências, então lidem com isso. Eu acho que antes a gente tá aqui e lidar com isso, e esse é um dos lemas da gente para esse trabalho assim de mudança de vida, que eu proponho aqui, começou com essa proposta para 2023. Vamos mudar, vamos refletir, vamos ver cada um que quer se aprimorar, porque assim, a primeira ideia é não espere perfeição, faça. Falo para vocês, fiz para mim. Às vezes eu falava, muitas vezes o que me impedia, eu não tenho um lugar ideal, tentei montar, não deu certo, fiz numa sala aqui do lado, comprei as coisas de isolamento, não ficou bom, eu me sentia num caixão naquele quarto do fundo.
suando, péssimo. Falei, não vou fazer lá. Ali tava melhor de som, não vou fazer, me sinto mal. Fazia uma sombra, ficava com 20 anos a mais, me sentia feia, não gostava, entendeu? Então eu falava, não, vou fazer assim, vou fazer com barulho, né? E vou fazer. Então eu acho que a vida exige isso. A vida exige que a gente assuma as nossas imperfeições. A vida exige que a gente enfrente, que a gente tolere o barulho, que a gente tolere a nossa parte feia, a nossa inveja. E a gente reflita sobre isso, e a gente dê risada disso, e a gente admire até os psicopatas para a gente entender o que tem neles que a gente gosta. Não porque a gente vai sair matando, não é isso, não. Mas para que a gente entenda, fala o que tem. Às vezes a gente entender isso faz com que a gente olhe com menos preconceito. Depois, quando um historiador como Leandro Carnal assumir o seu casamento, a gente pare de firula e entenda que ele só quer ser feliz. E deixa ele, ninguém tem nada com isso, sabe? E ele pode ser um exemplo que pode libertar gente, que ele levou 4 anos para se assumir. Ele pode estar libertando gente que está sofrendo há tanto tempo. Sabe? Quem que merece não ter direito a andar do lado do seu marido na rua, gente? Quem que merece? Sabe? Ter que viver escondido porque é uma pessoa pública e pode sofrer discriminação de uma forma violenta. Então, sabe? Imagina você chegar aos seus 59 anos e independente financeiro, famoso, inteligentíssimo e não poder ser quem você é por completo. Porque vão censurar, né? Por isso que eu peguei ele aqui de exemplo. Gostem dele, não gostem. Tem hora que eu gosto, tem hora que eu não gosto também. Não é essa a questão. Eu defendo o direito dele de escolha. Ele tem todo o direito, né? Ele tem todo o direito, né? A gente pode achar o humor pastelão chatíssimo. Eu acho chatíssimo. Mas ele tem direito de fazer e a gente tem direito de achar o que achar. E tudo bem, e isso também libera, sabe o que faz a gente no nosso cérebro? Tira da mesmice, é bom? Tudo que nos tira da mesmice, do óbvio, a gatinha, do igual, tá nos ajudando, Quem pratica neuroplasticidade cerebral, aquelas coisas, fica ensinando a pessoa a fazer as coisas diferentes, sabe? Para ensinar o cérebro a ser diferente. Então, quando alguém fizer alguma coisa muito diferente do esperado, observe com cuidado, de baixo preconceito, antes de sair apedrejando. Porque essa pessoa pode sim estar fazendo uma coisa errada. Veja se está ofendendo seus valores morais, coisas que possam afetar a vida, vejam isso. Mas elas também podem estar fazendo alguma coisa que pode trazer um avanço para a vida. Observe, boquinha fechada primeiro. Às vezes é bom, sabe? Então vamos lá. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Ai, adoro que vocês estão participando hoje. Na rua, vida perfeita, feliz, vive um relacionamento tóxico, a coisa mais comum do mundo. Tá, gente, quantas vezes a gente vê aquele casal que todo domingo na igreja, braço dado, coisa mais linda. Todo mundo morre de inveja do ideal que é vendido dentro de casa. A gente não vê? Teve aí político esses tempos? Vende a família perfeita, um chama o outro de princesa. Você vai ver, tem uma violência doméstica correndo solta. Quem tá dentro que sabe, né? Então a gente tem que... Vidas não são perfeitas. As vidas não são perfeitas, são cheias de coisas acontecendo. Temos épocas boas, épocas difíceis. A gente nunca sabe. Vocês percebam, por exemplo, tem gente que desperta o nosso melhor. Tem gente que desperta o nosso pior. Vocês devem ter exemplos na vida. Tem algumas pessoas que nos equilibram. Você fica perto delas, você só falta levitar. É um bálsamo para a existência da gente quando a gente está perto dessas pessoas. Tem gente que você fica 5 minutos perto da pessoa, você volta doente para casa. Doente, aquela pessoa te faz mal. Aquela pessoa te traz um monte de coisa. Tem gente que fala que é energia, vai depender das crenças. Mas provavelmente a coisa não é energia, gente. É um monte de coisa que pode estar incomodando porque eu não sei lidar ou porque a pessoa realmente está cheia de problema, ela é tóxica num monte de coisa, ela traz questões pesadas pra gente, que a gente tá difícil. Ela é muito estressada, a gente pega um pouco desse estresse dela pra vida da gente, né? Você vai num lugar que tá todo mundo falando de doença.
Quem que vai ficar felizão, felizona? Não vai, né? A pessoa fala assim, ai, vamos ficar, né? E tá num ambiente de trabalho que tá todo mundo adoecido. É difícil você ficar bem. A gente vai refletir esses ambientes. Por isso que tem aquela máxima de que a gente é a soma das... Eles falam, acho que 5 pessoas mais próximas da gente. Porque é com quem a gente mais convive. Então, um afeta o outro. Eu afeto vocês, vocês me afetam quando vocês estão aqui. As pessoas da nossa casa nos afetam, né? As pessoas do nosso trabalho nos afetam. A gente pode fazer o melhor possível, mas elas vão continuar afetando. A gente pode ter redução de danos, que nem eu falei do dia. Que é tentar, se um relacionamento meu tá muito ruim, eu posso tentar melhorar os outros que eu controlo, se um eu não controlo. Posso tentar afastar. Se uma pessoa me faz mal, posso evitá-la, ter uma distância segura, né? Aí a Ângela complementa ali, sociedade vende a imagem, voltando ao assunto, da mãe santificada, e às vezes é o avesso disso, exatamente. E quando eu falo de mães tóxicas, mães perversas, narcisistas, o povo, tem gente que fica muito bravo comigo, que fala assim, é que vocês não conhecem os filhos. Mas são coisas diferentes, né? Vou falar sobre mães narcisistas, falarei. Tem tanto tema já na lista, e eu fico de noite matutando, falo, o que eu vou falar? Até para pensar em exemplos, eu gosto muito de exemplos, sabe, gente? Porque é no exemplo que a coisa toma concretude, então é legal. Vou falar sobre mães narcisistas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para não deixar, já tá com bastante tempo. Então, o Karnal o Karnal tá casado há 4 anos e ele assumiu, acho que faz 2 ou 3 dias, e foi um frenesi na mídia. Como eu trabalho com internet e a gente publica matérias todo dia e tal, então foi uma coisa bem marcada. Eu acabo vendo muito e Você sabe que eu tomo muito cuidado com isso, eu não sei o quanto vocês utilizam as redes sociais, mas eu utilizo muito, porque eu trabalho com isso. E isso adoece, gente, isso adoece. Então, às vezes eu estouro uma manchete, uma coisa horrorosa. Todo mundo publica, é uma coisa alucinante. E normalmente as coisas mais horrorosas, né? Eu falei, eu não sei se eu falei isso. Eles não, eu acho que eu falei no começo, eu vou repetir para quem não pegou. Eles não enfatizaram que o Vitor tem 27 anos, na maioria das manchetes. Eles enfatizaram que a diferença de idade era de 32 anos. Que era um jeito de tornar a manchete mais pejorativa, socialmente falando. Porque um homem de 27 anos pode fazer suas escolhas. Mesmo que ele começou um pouco mais com 24, 23. Já era um homem, já era um adulto, né? Então a gente tem que tomar cuidado nessas coisas, porque essas coisas são feitas para às vezes nem é a intenção de manipular, é a intenção de causar, de captar o leitor, para você clicar lá. Porque se você não clica, a gente não sobrevive. Inclusive, vocês clicaram aqui, né? Peçam, gostaram, gente? Vocês estão vendo hoje? Indiquem para os seus amigos, curtam, sigam nas outras redes sociais, tá lá naquela de vídeos também. Porque isso é muito importante. Hoje em dia os algoritmos das redes sociais não entregam. Pouca gente sabe que eu tô aqui ao vivo todo dia. Pouca gente. É pouca entrega mesmo. Eu tô aqui. A página tem mais de 200 mil seguidores. Eles entregam para 50, 60, 100 pessoas. É uma coisa bizarra. Então, assim, eu dependo muito da interação de vocês e da indicação de vocês para os amigos, para que as pessoas saibam o que está acontecendo. Quando as pessoas ficam indicando, curtindo, comentando, ou depois vão lá, termina essa live, ela vai lá para o feed. Vocês comentam lá no feed, aí a rede social entende que esse conteúdo é relevante. É tudo matemática, né? Tudo fórmula. Aí elas falam, é relevante esse conteúdo. Aí eles começam a entregar. Então eu sempre peço ajuda mesmo. Ajuda, vão lá na falsidade lá comentar. Porque ajuda mesmo, porque senão ninguém recebe. E a minha rede social lá tá fraquinha, tá com baixíssima entrega. Então, se a gente não batalhar lá e eu esqueço de pedir, na verdade eu peço, mas tinha que pedir mais. Aí não chega. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E depois eu já caminho pro encerramento, senão vocês vão desistir de mim por cansaço.
A sociedade julga, né? Deixa eu ver quem falou aqui. A Monique falou, julga quem tá fora do padrão, exato. Julga porque quem não... O que acontece, gente? Por que muita gente despreza as minorias? Seja elas quais forem. Pessoas que têm orientação sexual diferente, pessoas que têm cor diferente, pessoas que são de etnias diferentes, pessoas que são de estados diferentes do Brasil, de alguns países considerados menores socialmente. Por que as minorias são consideradas, às vezes, tão discriminadas? Porque elas são diferentes. E o ser humano tem uma dificuldade desgraçada para lidar com tudo que é diferente. Não sabe lidar. Não sabe lidar. Então, o que ele faz quando é diferente? Ele se sente ameaçado. Ameaçado em suas verdades. Ameaçado em sua média. Sabe aquela média que a gente quer forçar para todo mundo? Aí vem alguém e age diferente, e casa diferente, e beija diferente, e tem a cor diferente. E o fato de ser diferente faz assim, será que eu não tô tão certo assim? Será que a minha branquitude não é tão maravilhosa assim quando eu fantasiava? Sabe? Uma coisa totalmente surreal, assim, de errada. E a pessoa, ela dá nó nisso aí, né? Então essa hegemonia europeia não é a melhor? Não é o mais luxuoso? Será que aquele lá também tem valor? E aí, o fato de eu ter o medo de perder o meu trono faz com que eu fale para não, você é menos. É uma coisa totalmente mesquinha e medrosa, né? Por exemplo, quando teve as mudanças do Plano Real e as pessoas de menor condição financeira começaram a comprar passagens aéreas, o que tinha de piada, gente, do pessoal da classe média, ofendidíssima, porque tinham pessoas mais humildes dividindo poltronas de avião, sabe? Ofendia. Então, às vezes, o que incomoda é você achar que você é mais, e o outro chegar perto de você te prova que você não é. E essa necessidade de se sentir superior vai por água abaixo quando você começa a perceber que não é. E aí, sabe o que eu faço? Eu tento aniquilar o outro. Porque a destruição do outro faz com que eu me sinta poderoso. O invejoso, às vezes, ele não quer o que você tem. Às vezes ele não quer que você tenha. Essa é uma definição que eu vi num livro que chama Inveja, do Zuenir Ventura. Ele não quer o que você tem, ele não quer que você tenha. Entendeu? Às vezes ele prefere não voar, desde que você não vá. Pesado, né? E é o que acontece com as minorias. Por que agride tanto? Por que agride tanto? Por que pobre ofende tanto rico? Né? E assim por diante. Porque às vezes para eu me sentir alguma coisa, e as pessoas têm uma estima muito frágil de maneira geral. Então elas ficam batalhando aí para manter. Não tem gente que vai fazer doação e bate foto para se sentir maior? São esses detalhes que a gente faz. O Isaías comentou aqui: com essa atitude, o Karnal está ajudando na disrupção de milhares de pessoas nos padrões engessados e bloqueios. Perfeito. Exatamente, Isaías. Exatamente. Eu acho lindo. Por isso que eu quis abordar o tema. Né? Eu vou começar a trazer esses temas aí que estão quentes para a gente debater. Porque eu acho que ele demorou muito para conseguir fazer isso e foi muito bom. Toma tapa na bunda. Que coisa feia aqui. Gente, zoando aqui a live. Eu achei que era coisa séria. Tá, a Cavaleri gostou da live. Obrigada. Eu acho que a pessoa que tava zoando ali, eu achei que era uma piada, até ali achando, mas faz parte, gente. A linha que eu sigo, eu tenho formação, estudei vários anos na parte de psicanálise e em neuropsicologia, né? Mas falar a verdade pra vocês, sabe o que eu acho?
que o bom profissional é aquele que exerce bem a linha que estudou, independente de qual for. Eu falo coisas aqui, às vezes, da comportamental, falo coisas de outras linhas também, porque eu não gosto de ter o raciocínio muito engessado. Vou falar de várias áreas aqui. Minha formação é mais ligada à psicanálise e à neuropsicologia. Mas é isso. Mas tô flutuando. Falo coisa do marketing, trabalhei com saúde do trabalhador muitos anos. Trabalhei bastante tempo com RH. Trabalhei com pacientes acamados e terminais. Trabalhei com reeducação alimentar e pacientes pré-bariátricos. Trabalho com internet faz 10 anos. Essas nuances, essa coisa do marketing, da notícias. Sou editora de 3 sites. Podem denunciar, nem sei como é que bloqueia, gente, nunca precisei bloquear ninguém. Deixa ele, deixa que berre. Que eu ainda li achando que era normal. Gente, que mais que eu falo pra vocês? Não tá acabando aqui as coisas? O meu Instagram, gente, é aquilo da Conte Outra. Que eu coloco as lives, é o Conte Outra mesmo. Tem o meu pessoal, que é o Josi Conte Oficial, mas lá nem podem até seguir, mas normalmente lá as coisas novas estão aqui. Gostei muito, sou a Elizabeth Coutinho, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Bem-vinda, Elizabeth, volte sempre. Então, e aí completando, quem é Conte Outra, com I, tá? É porque o meu sobrenome é Josi Conte. Então é um trocadilho com o meu sobrenome. A Conte já tem 10 anos no Facebook, tem 2,5 milhões lá, mas é uma outra linha de trabalho. E aqui eu tô nessa mais a minha cara, né? A Conte Outra, ela fez ela foi se adaptando. Ela é uma sobrevivente das redes sociais. Então hoje ela traz notícias populares, coisas que as pessoas leem e acessam. Passou por escritores, tinha uma parte que era mais a minha cara. Hoje ela é uma coisa de notícias. Aqui é minha cara. Eu tô trazendo a minha cara, que é a parte psicológica, a parte de reflexão. E o Conte é com I porque é o meu sobrenome. Então ficou um trocadilho no Conte Outra. E o projeto que eu tô diário é o Conte Comigo, com I também, por conta de ser o meu sobrenome trocadinho. Que mais? Tá, o Isaías colocou ali, Josi Conte Oficial. Isaías, volte sempre, tá? Você contribui tanto, é uma pessoa tão rica. O Isaías é uma pessoa, quem quiser seguir ele também sigam, viu? É um escritor, uma pessoa rica como ser humano, uma pessoa rica como escritor, uma pessoa que vale a pena. Muito querido também, assim. Já veio na minha casa, já veio para um evento que a gente fez aqui na minha cidade. Pessoa que eu amo, assim, embora eu não tenha tanta convivência. O que mais? Solicitação, eu expliquei no começo que eu não abro. E eu acho que é isso, gente. Deixa eu ver se eu tenho mais. Então, a Ângela trouxe o exemplo do Paulo Guedes. Então, assim, esqueçam política, partidarismo, mas esse exemplo é rico. O Paulo Guedes dizia que a empregada doméstica já estava chegando à Disney. Tinha que fazer ela voltar para o lugar dela, senzala. Ele chegou a falar senzala nesse nível. Eu lembrava do que ele tinha falado da empregada doméstica, estava incomodando ela ir para Disney. Então são coisas, gente, assim, para mim inaceitáveis. Para mim, ser humano, inaceitáveis. A gente tinha que ficar feliz que as pessoas estão conseguindo, entendeu? Então, às vezes, algumas pessoas, elas não se... eu achei legal essa definição. Às vezes, a classe média não estava ficando mais pobre, ela estava igual. Mas a classe, os mais pobres estavam ficando mais rico, não estavam, né? Estavam melhorando. E essa aproximação que gerou tanto incômodo. O fato... minha gatinha tá aqui. Quer participar, Frida? Gatinha. E é isso. Eu tenho 2 cachorros e 4 gatos, gente. Aqui são 2 casas. Em cima é a casa da minha mãe e aqui embaixo é a minha. E os animais estão sempre por lá. Como eu trabalho em casa, uma das maiores alegrias da minha vida é ter os bichos andando pela casa.
Nosso país é feito de povos variados. Não tem melhor ou pior. Somos reconhecidos mundialmente por isso, por sermos bonitos e alegres. Exato. Só que eu acho que uma coisa que foi legal esses tempos é que o racismo no Brasil, ele era negado, por exemplo, né? E ele foi mais evidenciado nos últimos anos, né? Então acho que isso foi bom, porque tinham coisas que... Tem coisa que a gente só pode... Lembra que eu falo da sujeira embaixo do tapete? Tem coisa que a gente só pode trabalhar quando a gente admite que existe. Então, como falava, a gente é um povo alegre, miscigenado, não sei o quê, não tem racismo no Brasil, a gente negava algo que existia, mas que era mais velado. A gente pegava os Estados Unidos, outros países, era mais escrachado, o povo entendia que aquilo era racismo e que a gente não tinha. Só que a gente tem muito. Se a gente pegar... Eu tô fugindo completamente da temática da live e já tá na hora de encerrar. Mas assim, se a gente pegar o número de pessoas mortas, se a gente pegar o número de pessoas nas favelas, as pessoas com menos escolaridade, as pessoas que morreram mais de Covid, por exemplo, pessoas negras, pessoas pretas. Né? Então a gente começa a ver que não é por acaso, é estrutural. Então a gente tem que conversar sobre isso sim, tem que conversar muito, muito, porque o que é estrutural não se desestrutura fácil, tem que chocar, tem que causar, né? Por isso que o que o Karnal fez é bom, né? Porque a gente tem que chocar um pouco sim, e porque tem que incomodar, o povo tem que espernear um pouco, porque não gosta do que está ouvindo. Não gosta de sair da média. Já saiu. É porque tem gente que entra e fala umas besteiras. Faz parte, gente. Se não tivesse alguém falando umas besteiras aí, nem era live. Não, Conte Comigo é o nome desse projeto. Esse aqui é o Conte Outra, é onde vocês estão agora. Terminando, ele vai para... Se vocês viram ele, provavelmente vocês já seguem. Eu Conte Outra. Isso, exatamente. É o projeto diário. Oi, Marcélia, você tá aqui todo dia, né? Então, eu sou gateira também. Sim, Conte Outra no YouTube também. Gente... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Simone Tebet disse não achar mulheres negras capacitadas para compor seu ministério. Aniele Franco, irmã de Marielle Franco, entregou uma lista de 100 nomes a ela, grandes mulheres negras. Eita, agora é ela que lide com isso, né? Quando recebe. Quando a gente vai acompanhando, vai vendo. Então são choques, né? Realidades. Às vezes a pessoa acha que não tem porque ela tá tão fechada num meio, né? A Tebet lá é do agronegócio, né? No meio lá ruralista. É outro nicho, né? Então talvez lá naquele mundinho dela, ela não tivesse contato com isso mesmo. Ela tem que... Eu acho que ela tem capacidade de melhorar. Acho que vai melhorar. Vamos lá. Procópio gostou da live, venha sempre, eu tô aqui todo dia. Gente, eu faço 7h30 da manhã, não é todo dia que vocês podem estar ao vivo, mas essa live, eu faço de manhã e depois ela fica lá no feed do Instagram, ela fica lá, eu termino aqui, ela vai pra lá, inclusive quando dá 1 hora ela encerra sozinha, acho que ela deve estar para encerrar sozinha, porque deve estar dando 1 hora já. Hoje eu fiquei borboletando, que vocês conversaram bastante comigo. E aí ela fica lá e tá nas outras redes sociais também para acessar. Então, quem não conseguir ver, eu gosto que fique ao vivo comigo. Mas quem não puder, pode pegar depois. Vou terminar de ver aqui e já vou me despedir. Ela tá falando ali, quando aparecer hater é o caminho certo. Então, finalizando e me despedindo. Por causa que o horário vai bater também, ela encerra automática sozinha. Eu sou a Josi Conte, essa página é a Conte Outra, @Conte Outra. Esse é o projeto Conte Comigo.
Esse projeto são lives diárias, a proposta é que elas aconteçam os 365 dias de 2023, a não ser em dias que, claro, eu sou humana, que eu esteja muito cansada, que eu tenho um compromisso, que se eu perceber que eu estou muito estressada porque todo dia, talvez aconteça, gente, eu já me percebi mais cansada esses dias. Eu vou avisar vocês, porque não adianta eu fazer uma proposta e depois eu não sustentar. Mas a ideia é que eu vou estar. E eu vou conversando com vocês e dando esse feedback. E tá aqui, depois vai lá pro feed. Sigam o Instagram, participem, me ajudem, falem pros amigos. É um projeto que eu quero muito que dê certo, até para dar uma renovada na minha maneira de trabalhar na internet. Que eu falei, eu tô numa jornada aí de 10 anos e ela tá tomando um caminho aí de mídia que eu não gosto muito. Eu quero voltar para a essência do saúde mental, do contato com vocês, do aprimoramento pessoal. Isso é o que eu amo. Tá aqui com vocês é o que eu amo. Então, vamos amar junto, criticar junto, amadurecer juntos, tá bom? Atendo também, embora seja menos, mas atendo online sim. Podem me chamar em box se precisar, tá bom? Queridos, um bom dia, um domingo maravilhoso para vocês. Quem puder, vai fazer uma caminhadinha, tênis, vão beber água, luz e vida. Beijo para todos e até amanhã.